Nos últimos dias, o céu sobre Tel Aviv tornou-se palco de uma inesperada demonstração de fraqueza. O ataque em massa dos Hutis, realizado a partir do território do Iêmen, não só apanhou o exército israelita de surpresa, como também atingiu o cerne do mito da inexpugnável defesa do país. O Domo de Ferro, funda de David e o sistema Arrow, considerados durante muitos anos o padrão de referência em matéria de defesa antimísseis, revelaram-se incapazes de lidar com o fogo massivo de drones e mísseis balísticos. Em poucos minutos, a imagem de um poder defensivo invencível desmoronou-se, deixando os cidadãos em pânico e os especialistas perplexos. Os meios de comunicação israelitas, incluindo o Haaretz e o Jerusalem Post, observaram que a surpresa do ataque foi o principal fator do fracasso. Os fluxos de drones kamikaze e mísseis com ogivas separáveis sobrecarregaram a capacidade computacional dos sistemas de interseção. Mesmo em Washington, onde a administração do presidente Donald Trump tradicionalmente enfatizava a singularidade da defesa israelense, reconheceram que a superioridade tecnológica pode falhar se o ataque for conduzido de direções inesperadas e com o uso de novas tecnologias. A inesperada brecha provocou uma onda de comentários na mídia ocidental. A BBC informou que os acontecimentos em Tel Aviv foram um choque para toda a região. E a Reuters citou as palavras de diplomatas europeus sobre uma revisão do equilíbrio de forças no Médio Oriente. Pela primeira vez em décadas, Israel sentiu-se vulnerável perante o ataque de um grupo armado que não possui oficialmente o Estatuto de Estado. Chamou especial atenção o facto de os mísseis dos Hutis terem ultrapassado várias camadas de defesa. Segundo a Al Jazeera, parte dos mísseis estava equipada com sistemas de contorno de radares, uma tecnologia que antes era considerada prerrogativa apenas de potências altamente desenvolvidas. Os especialistas da Jane's Defense Weekly sugeriram que as forças armadas iemenitas poderiam ter recebido consultoria ou apoio técnico do Irão, o que explicaria a eficácia do ataque. O cenário em Tel Aviv naquela noite era alarmante. Explosões sobre bairros residenciais, chamas no céu, sirenes a interromper a vida normal de milhões de pessoas. As autoridades israelenses relataram danos a residências e infraestruturas, embora a extensão dos danos tenha sido limitada. Mas o principal dano foi político e psicológico. Milhões de cidadãos perceberam que a lenda do escudo impenetrável de Israel não funciona mais. Neste contexto, analistas ocidentais traçam paralelos com a guerra na Ucrânia. Lá, as tropas russas utilizam ativamente mísseis com ogivas separáveis e enxames de drones, forçando Kiev e seus aliados a buscar novos métodos de defesa. A semelhança causou preocupação também em Bruxelas. Se Israel, que possui um dos sistemas de defesa aérea mais modernos do mundo, não conseguiu repelir o ataque, como os países europeus lidariam com um conflito em grande escala? É interessante que em Israel tenham tentado minimizar rapidamente a impressão. Representantes do Exército de Defesa afirmaram que o incidente está a ser investigado e que os sistemas, em geral, continuam eficazes. No entanto, a imprensa israelita fala cada vez mais sobre uma crise de confiança entre a sociedade e a liderança militar. As pessoas questionam: se os complexos defensivos custam milhares de milhões de dólares, mas não conseguem proteger contra os mísseis iemenitas, isso significa que a segurança estratégica do país está sobrevalorizada? É notável que no Irão a reação tenha sido completamente diferente. Lá, os acontecimentos foram interpretados como um sinal de mudança na região. O jornal Kayhan, próximo dos círculos conservadores, chamou o ataque dos Houthis de "o primeiro golpe nas ilusões de Tel Aviv". E alguns especialistas em Teherã fazem uma pergunta aberta: será este o início do fim da hegemonia militar israelita na região? Uma dimensão adicional desta história está relacionada com a política global. O presidente Donald Trump, sob pressão do lobby israelita e dos seus próprios conselheiros militares, afirmou que os Estados Unidos estarão sempre do lado de Israel. Mas a imprensa americana expressa dúvidas.
O New York Times e o Washington Post lembram o crescente cansaço da sociedade com os conflitos intermináveis e que o apoio direto às novas operações de Israel pode causar divergências dentro da OTAN. Enquanto isso, na Alemanha, onde há muito tempo se enfatiza a responsabilidade histórica especial para com Israel, discute-se a necessidade de rever os fornecimentos militares. De acordo com a Deutsche Welle, uma discussão acalorada surgiu no Bundestag. Vale a pena continuar a fornecer os mais recentes sistemas de defesa aérea Arrow 3 se os próprios israelitas demonstraram as suas limitações? É por isso que a situação com o ataque dos Houthis em Tel Aviv vai muito além de um incidente regional. Ela levanta uma questão estratégica. O que acontecerá se tecnologias semelhantes se tornarem mais difundidas no Oriente Médio? E será que o Iêmen, considerado um dos países mais pobres do mundo, se tornará um símbolo da nova guerra assimétrica contra os gigantes tecnológicos? Hoje, enquanto o mundo observa o drama em Israel, surge uma questão fundamental. Tel Aviv e os seus aliados serão capazes de se adaptar à nova realidade? Ou será este o início de um longo processo de perda da superioridade militar? E como agirá o Irão ao ver os seus adversários regionais a perderem o poder que outrora detinham? O uso de munições de fragmentação pelos Houthis foi um ponto de viragem que causou preocupação não só em Israel, mas em toda a região. De acordo com relatos das Forças Armadas israelitas, ao contrário dos ataques com mísseis anteriores, o último ataque incluiu munições com elementos submínicos separáveis. Isso significava que cada míssil que atingia o céu israelense carregava dezenas de pequenos dispositivos explosivos, capazes de atingir alvos em uma grande área. O aspecto técnico dessa arma a torna particularmente perigosa. As munições de fragmentação, que em seu tempo foram amplamente utilizadas nas guerras da OTAN nos Balcãs e nas campanhas americanas no Iraque, continuam a ser objeto de controvérsia internacional. Mais de 100 países assinaram a Convenção sobre a Proibição de Bombas de Fragmentação, mas Israel, os Estados Unidos e vários países do Médio Oriente não estão entre os signatários. Os Houthis parecem ter apostado que o uso dessas armas causaria choque e paralisia no sistema de defesa aérea israelense. Os especialistas da Defense News observam que o perigo não está apenas no momento do impacto. Segundo a ONU, até 40% dos elementos de combate podem não funcionar imediatamente, tornando-se uma ameaça a longo prazo para a população civil. Para Israel, isso significa que, mesmo na ausência de vítimas em massa, a simples perspectiva de dispositivos explosivos ocultos espalhados pelas ruas e campos cria uma atmosfera de medo constante. O simbolismo do primeiro ataque com munições de fragmentação é óbvio. Os Houthis mostraram que são capazes não apenas de lançar mísseis sobre o território israelita, mas também de implementar novas formas de pressão. Fontes militares israelenses citadas pelo Jerusalem Post reconheceram que a detecção e neutralização de tais elementos de combate exigirá bilhões em gastos e o envolvimento de milhares de especialistas. Nesse contexto, a reação internacional não se fez esperar. A BBC lembrou que foi precisamente o uso de munições de fragmentação na Síria e no Líbano que anteriormente provocou críticas severas dos países ocidentais à Rússia e ao exército sírio. Agora, Israel se encontra numa situação semelhante, sob o ataque de armas que são difíceis de deter e quase impossíveis de neutralizar totalmente. Do ponto de vista militar, o principal problema de Israel é que o seu sistema de defesa foi construído para repelir um número limitado de ameaças. O Dome de Ferro foi concebido para interceptar mísseis de curto alcance, enquanto o Sling David e o Arrow foram concebidos para mísseis de médio e longo alcance. Mas o ataque combinado com o uso de drones em enxames e munições de fragmentação mostrou que mesmo uma defesa em várias camadas pode ser sobrecarregada. Alguns analistas citados pela Al Jazeera afirmam que por trás dessa operação
há não apenas um plano militar, mas também um cálculo político. Os Houthis queriam provar que, se Israel é capaz de atacar Sana, o Iêmen pode representar uma ameaça existencial para as cidades israelitas. A questão é se Israel está preparado para um confronto prolongado em que cada novo ataque pode contornar a defesa e criar o caos nas retaguardas. A imprensa iraniana enfatiza que o uso de munições de fragmentação é uma espécie de resposta assimétrica aos bombardeamentos massivos do Iêmen. Se Tel Aviv considera aceitável destruir a infraestrutura de Sana, por que o Iêmen deveria poupar a infraestrutura de Israel? Questiona a imprensa de Teherã. Essa retórica ressoa entre a população da região e forma uma nova narrativa. Israel não é mais a única força capaz de ditar as condições. Enquanto isso, os aliados ocidentais tentam encontrar um equilíbrio. O presidente Donald Trump, em discurso na Casa Branca, condenou as ações dos Houthis e prometeu todas as medidas de apoio a Israel. Mas dentro dos Estados Unidos, vozes críticas se fazem ouvir cada vez mais alto, lembrando que o envolvimento infinito dos Estados Unidos nos conflitos do Oriente Médio prejudica seus próprios interesses. O jornal Washington Post questiona: Washington não estará a repetir o erro ao envolver-se em mais um conflito num contexto de tensão em Taiwan e na Europa Oriental? Na Alemanha, a situação também provocou acaloradas discussões. O ministro das Relações Exteriores enfatizou que o uso de munições de fragmentação é um sinal alarmante para o direito internacional humanitário. No entanto, representantes da oposição apontaram que Berlim não pode criticar a Rússia por métodos semelhantes e, ao mesmo tempo, apoiar incondicionalmente Israel quando este se encontra numa situação semelhante. Assim, as munições de fragmentação tornaram-se não apenas um instrumento militar, mas também uma arma política. Elas revelaram os dois pesos e duas medidas da política internacional, mostraram os limites da defesa israelense e colocaram em dúvida a capacidade dos Estados Unidos e da Europa de manter o controle sobre a situação. Hoje, cada vez mais se ouve a pergunta: se os Houthis já estão a usar tipos de armas tão sofisticados, o que virá a seguir? Eles terão acesso a tecnologias ainda mais modernas? E como o Irã reagirá se perceber que os ataques a Tel Aviv causam repercussão global e enfraquecem as posições de Israel? A resposta de Israel ao ataque inesperado dos Houthis não se fez esperar. Poucas horas após o bombardeamento de Tel Aviv, a Força Aérea Israelita iniciou ataques massivos contra a capital do Iêmen, Sanaa. Segundo a agência Reuters, pelo menos 10 caças-bombardeiros participaram na operação, atacando instalações militares e infraestruturas essenciais da cidade. As explosões ocorreram perto do Palácio Presidencial, atingindo centrais elétricas e depósitos de combustível. A cidade ficou coberta por uma espessa fumaça, e o céu noturno foi iluminado por flashes de fogo. Para os habitantes de Sana, isso foi uma repetição de um velho pesadelo. Nos últimos anos, a cidade foi alvo de vários ataques aéreos, mas a intensidade dos últimos ataques superou tudo o que eles já tinham visto antes. O Ministério da Saúde do Iêmen anunciou a morte de pelo menos 10 civis e quase uma centena de feridos. Muitas das vítimas ficaram soterradas sob os escombros dos edifícios. Organizações de direitos humanos, incluindo a Human Rights Watch e a Amnistia Internacional, reagiram rapidamente, classificando o que aconteceu como crime de guerra. Na opinião delas, os ataques a instalações energéticas e bairros residenciais não têm significado militar direto e têm como objetivo intimidar a população. A Al Jazeera citou um representante do Ministério da Saúde do Iêmen que afirmou que Israel acrescentou mais um episódio à longa lista de crimes contra a humanidade. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, ao comentar os ataques aéreos, enfatizou que esta foi uma resposta necessária à agressão. Segundo ele, os ataques foram direcionados exclusivamente à infraestrutura militar,
que era usada para lançar mísseis contra Israel. No entanto, fontes independentes registram também destruições em áreas onde não havia instalações militares. A declaração do ministro da Defesa de Israel, que num discurso emotivo citou versículos bíblicos sobre castigar os inimigos, teve um impacto especial. A imprensa ocidental recebeu essa retórica com perplexidade. A BBC considerou-a inadequada e provocadora, enquanto o jornal alemão Faz alertou que declarações como essa apenas jogam lenha na fogueira e tornam as negociações para a desaceleração do conflito ainda mais difíceis. Os Houthis, por outro lado, afirmaram a firmeza das suas posições. Os seus representantes salientaram publicamente que os ataques a Israel continuarão até que cesse a agressão contra Gaza. Esta posição reforça a sua imagem de defensores do povo palestiniano e dá-lhes pontos políticos num contexto de descontentamento geral com a política de Tel Aviv. Neste contexto, o Irão e o Catar condenaram veementemente as ações de Israel. Teherã afirmou que os ataques a Sana apenas provam a impotência de Israel perante a resistência. O canal de televisão catariano Al Jazeera transmitiu imagens da destruição em Sana, acompanhadas de comentários sobre os padrões duplos da comunidade internacional. As consequências internacionais já são sentidas. O Conselho de Segurança da ONU convocou uma reunião de emergência, na qual representantes da Rússia e da China pediram o fim imediato da escalada. Países europeus, incluindo Alemanha e França, expressaram preocupação e pediram o respeito ao direito humanitário. No entanto, os Estados Unidos, onde o presidente Donald Trump confirmou o apoio inabalável a Israel, bloquearam a resolução que condenava os ataques aéreos em Sana. Os acontecimentos no Iêmen mostraram mais uma vez o quão profundo e complexo é o conflito no Médio Oriente. Israel se viu diante de um dilema: continuar com as operações agressivas correndo o risco de provocar uma reação ainda mais dura dos Houthis e seus aliados, ou buscar uma solução diplomática. Mas até agora, a retórica dos líderes israelenses aponta mais para a primeira opção. Enquanto isso, os habitantes de Sanaá continuam em uma situação extremamente difícil. A eletricidade na cidade foi cortada, centenas de famílias abandonaram as suas casas, fugindo de possíveis novos ataques. A Cruz Vermelha Internacional informou sobre uma escassez crítica de recursos médicos, e a Deutsche Welle observou que nos hospitais da cidade, os médicos são obrigados a trabalhar sem dormir e sem descanso, salvando dezenas de feridos. No contexto destes trágicos acontecimentos, permanece em aberto a questão: Israel está disposto a sofrer perdas de reputação em nome de uma demonstração de força? E os ataques a Saná não levarão a uma guerra regional ainda mais ampla, na qual participarão não só os Houthis, mas também outros atores da região, incluindo o Irão? A escalada do conflito após os ataques a Sana provocou uma verdadeira tempestade política. Dentro de Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu viu-se no centro de um debate acirrado. Os seus apoiantes afirmavam que os ataques ao Iêmen eram uma demonstração de força necessária, enquanto os críticos falavam de um erro estratégico que apenas uniu os inimigos. A declaração escandalosa do ministro da Defesa, na qual ele citou a Bíblia sobre punir os inimigos, tornou-se mais um motivo para críticas. A imprensa europeia, incluindo a Spiegel e o Le Monde, chamou a atenção para o facto de que tal retórica soa mais como um apelo religioso do que como uma posição moderada de um estadista. Como resultado, muitos ficaram com a impressão de que a liderança israelense está disposta a agir com base em emoções e não em cálculos frios. Os Houthis, por sua vez, interpretaram os ataques como uma confirmação da correção da sua estratégia. Os seus líderes afirmaram que os ataques de Israel a Sana reforçaram a determinação de continuar os ataques com mísseis até que a agressão israelita contra a faixa de Gaza cesse.
Além disso, os Houthis declararam abertamente que o seu alvo agora não são apenas instalações militares, mas também infraestruturas críticas de Israel, incluindo o aeroporto Ben Gurion e grandes portos. O Irão está a aproveitar ativamente este momento para reforçar as suas posições na região. Autoridades em Teherã apresentam os Houthis como parte da Eixo da Resistência, que também inclui o Hezbollah e grupos palestinianos. O jornal Kayhan escreveu que os ataques a Tel Aviv desmascararam o mito da invencibilidade de Israel. Essa retórica encontra eco no mundo árabe, onde muitos países, incluindo o Catar, criticam duramente as ações de Tel Aviv. As autoridades do Catar, através do canal de televisão Al Jazeera, salientaram que os ataques a Sanaa constituem uma violação grave do direito internacional. Em Doha, lembraram as consequências humanitárias do bloqueio ao Iêmen e alertaram que novos ataques levarão a um aumento ainda maior do número de vítimas entre a população civil. Assim, Israel corre o risco de perder o que resta de simpatia, mesmo entre os países árabes com os quais tentou estabelecer contactos nos últimos anos. A posição dos Estados Unidos continua a ser um fator importante. O presidente Donald Trump confirmou publicamente o apoio a Israel, mas em Washington surgiu uma discussão. O New York Times observou que no Congresso se intensificam as vozes contra o envolvimento infinito dos Estados Unidos nos conflitos do Médio Oriente. Alguns senadores republicanos afirmaram abertamente que os Estados Unidos devem concentrar-se no confronto com a China e no fortalecimento das suas posições na Europa, em vez de se envolverem em mais uma guerra no Médio Oriente. A Europa também demonstra ambivalência. A Alemanha, que tradicionalmente enfatiza sua responsabilidade especial para com Israel, se viu em uma situação complicada. A Deutsche Welle informou que surgiram discussões no Bundestag. Alguns deputados exigem reforçar o apoio militar a Tel Aviv. Outros apelam à suspensão da exportação de armas até que Israel cesse os ataques a alvos civis. Observadores alertam que, se a escalada continuar, a região pode ser arrastada para uma guerra em grande escala. No norte de Israel, já se registra a atividade do Hezbollah. E no Irão, vozes cada vez mais altas clamam pela necessidade de uma resposta dura. A questão é saber até que ponto Teherã está disposta a entrar em confronto direto. Neste contexto, os mercados internacionais reagem com nervosismo. Os preços do petróleo atingiram o máximo dos últimos meses e as empresas de transporte começaram a rever as rotas através do Canal do Suez, devido à ameaça à navegação no Mar Vermelho. O aspecto econômico do conflito acrescenta uma nova dimensão à equação da segurança. Quanto mais tempo durar o confronto, maiores serão os riscos de desestabilização global. Assim, o impacto político dos ataques a Sanaa revelou-se tão devastador quanto os próprios bombardeamentos. Israel enfrenta um crescente isolamento, enquanto os Houthis ganham popularidade entre os apoiantes da resistência. O Irão reforça a sua influência, e os Estados Unidos são obrigados a equilibrar o apoio aos aliados com a pressão interna. A questão principal permanece em aberto. Será que a atual escalada será o ponto de partida para uma nova guerra regional? Ou será que a comunidade internacional conseguirá intervir a tempo e parar o processo antes que ele fique fora de controle? As consequências geopolíticas da atual crise vão muito além do Médio Oriente. Os ataques dos Houthis e os bombardeamentos de retaliação de Israel tornaram-se tema de discussão nas reuniões da NATO, nos gabinetes dos líderes europeus e, claro, em Washington. A questão é urgente. Por quanto tempo os aliados de Israel estarão dispostos a apoiar uma escalada que ameaça a estabilidade mundial? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enfatiza em suas declarações que os Estados Unidos estão firmemente ao lado de Israel. No entanto, dentro da Casa Branca, a divisão está a crescer. De acordo com o Washington Post, parte dos conselheiros de segurança nacional considera que a intervenção prolongada no Médio Oriente distrai recursos de prioridades fundamentais, a rivalidade com a China e o confronto com a Rússia na Ucrânia.
No Pentágono, já se discute abertamente a possibilidade de redistribuir os recursos militares para não se verem envolvidos em 3 crises ao mesmo tempo. Na Europa, a reação não é menos contraditória. A Alemanha, que tradicionalmente enfatiza sua responsabilidade histórica para com Israel, encontrou-se numa situação difícil. A revista Der Spiegel observa que o fornecimento dos sistemas de defesa antiaérea Arrow 3 foi alvo de críticas severas no Bundestag, depois de se ter tornado claro que esses mesmos sistemas não conseguiram proteger totalmente as cidades israelitas. A oposição exige a suspensão da exportação de armas até que seja feita uma avaliação jurídica dos ataques de Israel a Sanaa. A França, por outro lado, apela à moderação de ambas as partes, temendo um aumento acentuado dos preços do petróleo e interrupções no comércio global. De acordo com a Reuters, Paris está a considerar a possibilidade de iniciar uma missão de mediação com o apoio da ONU. O Reino Unido, por sua vez, criticou duramente os Houthis, mas ao mesmo tempo alertou Israel sobre a inadmissibilidade de ataques a alvos civis. As consequências económicas estão a tornar-se cada vez mais tangíveis. Os preços do petróleo atingiram o máximo dos últimos 2 anos e as empresas de transporte marítimo começaram a evitar rotas pelo Mar Vermelho devido ao risco de ataques com drones. O Financial Times escreve que grandes corporações logísticas estão a preparar planos para redirecionar cargas através da cidade do Cabo, o que aumentará os custos e o tempo de entrega. Para a Alemanha, cuja economia depende fortemente das exportações e de rotas marítimas estáveis, isso causa sérias preocupações. A NATO, que se encontra numa posição difícil, discute a possibilidade de reforçar o patrulhamento no Mediterrâneo e no Golfo Pérsico. Mas, como observa a Jane's Defense Weekly, a aliança teme ser arrastada para um conflito que pode se transformar em uma guerra aberta com o Irã. Os países da Europa Oriental são particularmente cautelosos, insistindo que a principal prioridade continua sendo o apoio à Ucrânia. Neste contexto, o papel do Irã torna-se fundamental. De acordo com a Al Jazeera, em Teherão, ouvem-se cada vez mais declarações sobre a disposição de ampliar a frente de resistência se os ataques ao Iêmen continuarem. Especialistas alertam que o Irã pode intensificar o apoio ao Hezbollah no Líbano e aos grupos palestinianos em Gaza. Isso criará para Israel a ameaça de uma guerra em várias frentes. Os Estados Unidos e Israel, por sua vez, estão a discutir novos fornecimentos de armas e tecnologias. A Defense News informa que está a ser considerada a possibilidade de transferência acelerada de sistemas adicionais de defesa antimísseis para Israel, bem como a alocação de financiamento para a modernização do Domo de Ferro. Mas permanece a questão: se os sistemas existentes já demonstraram vulnerabilidade, será que a nova ajuda poderá mudar a situação? Na Alemanha e em outros países europeus, crescem os receios de que o conflito leve a uma maior desestabilização dos mercados mundiais. Economistas alertam que o aumento acentuado dos preços dos combustíveis pode provocar inflação, agravar a crise industrial e afetar os consumidores. Os políticos em Berlim questionam-se: será que o preço do apoio incondicional a Israel não é demasiado elevado? No entanto, o centro das atenções continua a ser o principal interveniente, os Estados Unidos. Donald Trump procura mostrar determinação na arena internacional, mas nos Estados Unidos cresce o descontentamento. De acordo com sondagens da Gallup, uma parte significativa da população considera que Washington deve concentrar-se nos problemas internos, em vez de financiar mais uma guerra no Médio Oriente. Essa discrepância entre a política externa e o sentimento da sociedade pode se tornar um sério desafio para a Casa Branca. É aqui que surge a principal questão estratégica. O Ocidente é capaz de manter o equilíbrio entre o apoio a Israel e o risco de perder o controle sobre a estabilidade global?
E o que acontecerá se o Irão decidir aproveitar o momento e expandir a sua influência na região? A situação no Médio Oriente está a entrar rapidamente numa nova fase, e cada vez mais analistas alertam: a região está à beira de uma guerra em grande escala. Os ataques dos Houthis a Tel Aviv e os ataques de retaliação de Israel a Sana já alteraram o equilíbrio de forças, mostrando que mesmo os sistemas de defesa mais sofisticados podem ser impotentes diante de uma ameaça assimétrica. Nos círculos de especialistas, cada vez mais se ouve a ideia de que o Iêmen está a tornar-se um símbolo de um novo tipo de guerra. O país, que atravessa uma crise humanitária e continua a ser um dos mais pobres do mundo, conseguiu transformar-se num fator capaz de desafiar o tecnologicamente avançado Israel. Como observa a Al Jazeera, os Houthis já não são vistos como um grupo local, mas como um interveniente regional que altera as regras do jogo. Israel, por sua vez, viu-se diante da necessidade de uma reorganização militar urgente. De acordo com o Jerusalem Post, está a ser discutida a modernização acelerada dos sistemas de defesa antimísseis e a aquisição de complexos americanos Patriot adicionais. Mas, ao mesmo tempo, cresce o descontentamento em Israel. Os cidadãos questionam cada vez mais por que razão os investimentos multimilionários na defesa não garantiram a segurança. No norte do país, a ameaça do Hezbollah está a aumentar. A organização intensificou a sua retórica e, segundo a Reuters, transferiu forças adicionais para a fronteira com Israel. No caso de uma nova frente, Israel pode ficar sob dupla pressão. Do sul continuam os ataques do Iêmen e do norte surge a ameaça do Líbano. O Irão, observando o que está a acontecer, reforça sua influência. Em Teherão, fala-se abertamente que a era da impunidade de Israel chegou ao fim. Kaihan escreve que os ataques dos Houthis provaram que a vulnerabilidade de Tel Aviv não é um mito, mas uma realidade. Os leviadores econômicos e políticos do Irão estão a tornar-se cada vez mais significativos, e os seus aliados obtêm vantagem moral e estratégica. A comunidade internacional tenta reagir, mas os resultados ainda são limitados. No Conselho de Segurança da ONU, as propostas de cessar-fogo são bloqueadas, uma vez que os Estados Unidos continuam a usar o direito de veto. Na Europa, a discussão divide os governos. A Alemanha, a França e o Reino Unido compreendem que o aumento dos preços do petróleo e a ameaça às rotas comerciais através do Mar Vermelho afetarão principalmente as suas economias. As previsões dos analistas militares são igualmente preocupantes. A Jane's Defense Weekly escreve que, se a dinâmica atual se mantiver, Israel será forçado a passar de operações pontuais para uma campanha completa contra o Iêmen nos próximos meses, o que ameaça uma nova escalada com o envolvimento do Irão. Os especialistas da BBC alertam: a região pode repetir o cenário da Síria, onde a guerra envolveu muitas partes e se transformou num confronto global. Neste contexto, o presidente Donald Trump enfrenta um sério desafio. Por um lado, ele deve demonstrar lealdade aliada a Israel. Por outro lado, a sociedade americana está cansada de guerras constantes. Nos Estados Unidos, cresce a pressão por parte daqueles que consideram que a prioridade deve ser os problemas internos e o confronto com a China. A questão de quanto tempo Washington conseguirá equilibrar esses desafios permanece em aberto. O fator econômico também não pode ser ignorado. O aumento dos preços do petróleo e as interrupções no comércio através do Canal de Suez já provocaram uma série de crises na economia mundial. Para a Alemanha e os países da UE, cuja indústria depende de fornecimentos estáveis, isso representa uma ameaça de recessão. O Financial Times alerta: se a situação no Mar Vermelho piorar, o mercado mundial enfrentará novos choques. O futuro da região permanece incerto. Vários cenários são possíveis. Israel intensifica as operações militares e corre o risco de envolver o Irão num confronto direto. A comunidade internacional consegue um cessar-fogo e inicia negociações com a mediação da ONU.
O conflito se transforma numa guerra prolongada com o envolvimento do Hezbollah e de outros grupos, o que levará a uma desestabilização em grande escala. De qualquer forma, os acontecimentos atuais já se tornaram um ponto de viragem. O mito da inviolabilidade de Israel foi destruído. Os Houthis consolidaram o seu estatuto de força capaz de ditar condições, e o Irão reforçou a sua posição no clube principal dos intervenientes regionais. E aqui surge a questão principal. Será que o Médio Oriente é capaz de encontrar um caminho para a desescalada? Ou será que a região mergulhará numa nova onda de derramamento de sangue, cujas consequências se farão sentir muito além das suas fronteiras? O conflito entre Israel e os Houthis tornou-se um símbolo da mudança no panorama estratégico do Médio Oriente. Ataques em massa com drones e mísseis, incluindo munições de fragmentação, expuseram a vulnerabilidade da defesa aérea israelita e colocaram em causa o equilíbrio de forças anterior. A resposta de Israel na forma de bombardeamentos a Saná provocou condenação internacional, agravou a crise humanitária no Iêmen e uniu os adversários de Tel Aviv. O Irão e o Catar estão a usar ativamente a situação para fortalecer as suas próprias posições, enquanto os Estados Unidos e a Europa se deparam com um dilema. O apoio a Israel leva inevitavelmente ao aumento da tensão global e a perdas econômicas. O presidente Donald Trump tenta manter a linha de solidariedade aliada, mas dentro dos Estados Unidos, intensificam-se as vozes contra um novo envolvimento na guerra do Médio Oriente. Os mercados mundiais reagem com nervosismo. O aumento dos preços do petróleo e as ameaças às rotas comerciais através do Canal do Suez e do Mar Vermelho criam risco de uma crise global. Para a Alemanha e a União Europeia, isso significa possíveis golpes na economia e na segurança energética. Assim, a situação desenvolve-se em 3 direções: confronto militar, esforços diplomáticos e consequências econômicas. A perspectiva de paz permanece nebulosa e a probabilidade de o conflito se alargar a uma guerra regional continua elevada. O futuro depende da capacidade das potências mundiais e dos atores regionais de travar a escalada a tempo.